Sejam bem-vindos ao canal Desperte na Economia. Hoje no nosso vídeo falaremos sobre a projeção da economia no Brasil em 2023. Então fique ligado. Dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. O Brasil é a nona maior economia do mundo, e a primeira maior da América Latina. A economia brasileira é baseada principalmente nos três setores principais que são a agricultura, indústria e serviços. O país tem se desenvolvido economicamente nos últimos anos, apesar de ter passado por altos e baixos. O país tem apresentado um crescimento. No entanto, a taxa de crescimento ainda é muito baixa em comparação a outros países. Outro ponto importante é um histórico no Brasil com nosso Banco Central. Tem trabalhado para manter a preservação sob controle, mas ainda há muitos desafios a serem enfrentados no desemprego do país. Falando em relação à projeção elaborada pelo Banco Central é de que o índice de preços ao consumidor amplo IPCA continue alto em 2023, atingindo quase 5,23% segundo o relatório publicado no dia de 26 de dezembro. Há uma grande preocupação especialmente devido à pandemia, e à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que continua até hoje, e parou o mundo durante esses últimos 2 anos. O governo tomou medidas para implementar dinheiro como auxílio para os trabalhadores desempregados, mas a taxa de desemprego ainda é alta. A agricultura ela é responsável por cerca de 3% do PIB brasileiro e é conhecida por sua produção de café, soja e açúcar. A indústria já responde por cerca de 30% do nosso PIB e é liderada pela produção de veículos, aviões e equipamentos de informática. Os serviços, incluindo comércio, turismo e serviços financeiros, são responsáveis por 67% do PIB. O Brasil resistiu a alguns grandes desafios nos últimos anos, incluindo uma taxa de desemprego elevada, uma dívida pública cada vez mais crescente, mas no entanto o governo tem tomado medidas para lidar com esses problemas, incluindo a implementação de reformas fiscais. O Brasil ainda enfrenta em sua economia desafios, sempre atreladas à necessidade de aumentar a competição e a produção, além de reduzir a desigualdade e a pobreza. O governo também precisa constar da dívida pública para garantir o crescimento econômico sustentável. Resumo: a economia do Brasil é uma das maiores do mundo, mas enfrentou grandes dificuldades nos últimos anos. Sempre quando falamos de economia temos que falar sobre o comércio exterior, que tem grande importância na economia brasileira. Ele é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas, minerais e manufaturados. Principais parceiros comerciais são China, Estados Unidos, Argentina e Países Baixos. Para os grandes analistas, a primeira coisa que deve ser discutida por todo o mercado é a nossa situação política. Na visão deles, a incerteza em torno do setor fiscal do governo deve manter a volatilidade em alta. O crescimento da economia global está desacelerando diante da inflação elevada, taxa de juros altos e investimento cada vez mais reduzidos, causadas pela guerra, de acordo com um relatório de perspectivas econômicas globais do Banco Mundial. O Banco Mundial alerta que as condições são frágeis. Qualquer novo desenvolvimento fora da curva pode levar a economia global a uma recessão, o que marcaria a primeira vez em mais de 80 anos. Que seriam 2 restrições globais que ocorreram na mesma década. Embora economistas esperam que a inflação global diminua, mas ela permanecerá acima dos níveis pré-pandemia. O crescimento global lento deve pesar sobre todos. Os preços das commodities, enfraquecido em termos econômico. América do Sul, e ainda se espera que o investimento diminua, prejudicado por custos de financiamento mais elevados, fraca confiança empresarial e incerteza política. Depois de 2 anos de crescimento forte e repetidamente que o Brasil teve, surpreendeu as expectativas. De muitos anos de 2023 deve começar a contar uma história diferente. De um lado, a recuperação da economia após uma profunda depressão causada pela guerra e pandemia, deixaram grandes marcas em nosso sistema. E este ano será o primeiro ano? Todos os cenários serão impactados. A subida de juros, outra herança deixada pela pandemia e pelo estrago inflacionário quero causar. E o fato de que a economia global estará mais enfraquecido? Por conta de uma inflação generalizada e aumento de juros em todos os continentes. Entender o cenário externo é essencial para os investidores estarem preparados para o que está por vir. Então o que podemos esperar mais para 2023? Um mundo onde a globalização começa a perder força,
mas deve crescer pouco de onde o dinheiro ficou mais caro do Brasil. Com as eleições e o aumento fiscal enquanto a economia perde e desacelera. Todo momento economistas do mundo todo tentam resolver em modelos matemáticos construídos projeções para o cenário econômico. Conforme o cenário vai se evoluindo, e as coisas vão acontecendo dentro da política, do mercado, as projeções vão ser refinadas, ser realizadas. Projeções macroeconômicas são muito importantes para investidor. Mas isso não significa que ele sabe o dia exato que o dólar pode descer ou subir. Mas sempre atento do que está acontecendo em todo o cenário. Uma boa notícia de 2023 é que começaremos de fora de uma aceleração de preços contínuas no mundo. Está acontecendo uma desinflação global. Que no primeiro caso os preços ainda sobem mais devagar, isso se dá por conta da normalização da produção de produtos ao redor do mundo. Seria a cadeia de produção com países voltando à normalidade. No mesmo tempo o preço dos commodities param de subir e devem seguir relativamente estáveis por todo o ano de 2023. Mas lembrando que ainda há altos padrões em comparação ao todos os anos. No Brasil 2022 foi um ano de crescimento econômico acima do esperávamos. Os preços de produtos versus altos benefícios do governo e uma demanda muito contida da pandemia. Porém o ano de 2023 com todo o cenário pós-guerra e pós-pandemia como governo, com muitas incertezas, ano de 2023 terá grandes dificuldades. Por um lado os setores de serviços perdem força e deve deixar de impulsionar a economia. Como aconteceu no ano de 2022, esperamos pela máxima normalização de recuperação da economia e do emprego trazendo alívio à inflação.